Olá, começa agora mais um vídeo do canal Legado Teológico. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje meu nome é Paulo Marcos, hoje é um dia muito especial e nós estaremos tratando de um tema muito interessante. O tema é experiências com revelações sobrenaturais. É possível? Então nós estaremos vendo isso dentro do aspecto bíblico, daquilo que a Bíblia diz. Então, é justamente a pergunta que também nós fazemos, né? O que a Bíblia diz sobre isso e também quais os exemplos, né, que nós temos nas Escrituras. E conosco aqui temos o pastor Pedro Cardoso, teólogo, profundo conhecedor das Escrituras, que estará abordando conosco esse tema que entendemos tão importante e relevante nas nossas vidas. Pastor Pedro, boa noite. Boa noite, Paulo. Muito bom a gente poder estar conversando a respeito dessas questões que, para uns, é tabu, para outros, na verdade, é alguma coisa que não se pode ter essa experiência hoje, né? Então, uns ultrapassam os limites, outros ficam aquém dos limites, e normalmente entrar nessa questão, para muitos, portanto, é um tabu, né? E nós queremos justamente abordar essa questão, né? Se é possível, nós temos experiências sobrenaturais, temos um contato realmente com Deus de alguma forma sobrenatural. É possível ou não, né? É isso que nós queremos abordar, então, nesta noite. É, isso aí, amém. É porque é importante nós sabermos que existem diversos relatos, né, com relação a isso. Nós vemos, inclusive, há livros, há registros, né? Se você joga lá no YouTube, experiências sobrenaturais. Então, aparece diversas pessoas que tiveram experiências que relatam, né, compartilham essas experiências, e por isso que eu creio que é importante nós vermos isso, até porque tem um livro até que eu até tenho esse livro, que chama O Céu é de Verdade, né? Então, nós vamos ver a experiência de um menino, por exemplo, de 4 anos, né, em que passou por uma experiência que ele foi, era uma cirurgia de emergência, e que esse garoto foi submetido, filho de um pastor, e que nesse período ele teve experiências muito marcantes, e que após todo esse susto, esse período, quando esse menino praticamente volta à vida, ele começa a relatar coisas e questões que os pais ficam olhando, analisando, falando, o que esse menino está falando, né? O menino de 4 anos. 4 anos de idade, 4. Então, tem até desse livro saiu até um filme. Então, é muito interessante, né? Então, ele começa a falar coisas que, por exemplo, só os pais sabiam. Ele viu o pai na sala, na outra sala, enquanto ele estava passando por cirurgia, ele conseguiu ver o pai numa outra sala, orando. Ele falou, papai, eu vi, o senhor está... Enfim, ele vai relatando várias coisas, demonstrando de fato de que aquilo aconteceu. Então, eu creio que, por isso que é importante tratarmos desse assunto e darmos a abordagem, né, que a Bíblia fala, né, sobre isso. São vários exemplos também, por isso nós gostaríamos de estar refletindo sobre isso, né? E, inclusive na sua experiência, né? A própria no Antigo Testamento nós temos o caso de Moisés, né, que teve a experiência da sarça, que incendiava e não se consumia, certo? Porque sarça é uma capoeira, é um mato seco. Mato seco pegou fogo, logo acaba. E ele via que o fogo queimava e a sarça não se consumia. Quer dizer, ele então não foi assim alguma coisa que ele achou que era sobrenatural. Para ele era natural. Um fogo no deserto, queimar uma sarça era possível. Mas o que chamou a atenção dele é que justamente o fogo queimava e não acabava, a sarça não se consumia. Por isso ele disse, me virarei para lá e vou ver que maravilha é essa. E quando ele se chega para aquele fogo na sarça, então a voz sai lá de dentro
né? E chama Moisés, né? E aí, então, ele tem aquele diálogo com Deus no meio do fogo, naquela sarça, no meio do deserto. Então, ok, poderíamos dizer, ok, no Antigo Testamento tem muitos exemplos, e no Novo Testamento nós temos exemplos também, então, evidentemente que temos. Nós temos o caso, por exemplo, de Filipe, certo? Que, pelo Espírito, foi impelido para ir para uma estrada deserta, certo? Então, ele vai para aquela estrada, lá está uma carruagem, e o Espírito diz para ele, ajunta-te a este carro, ou seja, dá comandos para ele. E esses comandos, então, Filipe chega, e aquela pregação que ele faz do Isaías com o eunuco conhece a Jesus, recebe a Jesus, Filipe o batiza, não é? E outro fato extremamente sobrenatural é o fato de que o Espírito depois arrebata Elias e o transporta para uma cidade chamada Azoto, né? Então ele vai para quilômetros de distância num teletransporte espiritual. Isso é uma coisa extremamente sobrenatural e aconteceu no Novo Testamento. Exato. Aconteceu com Estevão, certo? Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele diz, eu vejo os céus abertos e eu vejo Jesus em pé à destra do Pai. Não é? Então, visões, não é? Coisas sobrenaturais, experiências sobrenaturais. Será que isso acontece hoje ou não acontece? Eu quero me reportar, por exemplo, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, não é? Quando ele diz assim, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Ele diz, eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, nós temos experiências, não é, relatadas no Novo Testamento que falam a respeito disto. E o grande problema que eu vejo, na verdade, é o fato de muitos ficarem céticos. São crentes, mas são crentes extremamente racionais. Então, tudo que pode ser provado cientificamente, tudo que pode ser demonstrado, então, o que as pessoas creem. Mas se é alguma coisa mais sobrenatural, então, na verdade, já vão para uma... achando que é algum exagero. Então, e nós temos experiências, tanto na questão de visão, revelação, absolutamente em situações praticamente normais, e também aquelas chamadas EQMs, experiências de quase morte, que são o caso desse menino que você relatou, que ele estava numa cirurgia, né? Foi o caso que eu tive uma experiência também de arrebatamento e sair do corpo e ficar por 3 horas visitando o céu e inferno, certo? Porque o Espírito de Deus me levou para lá. Então, foi uma experiência, como também outras experiências. Eu creio que um fato que a gente precisa pensar também, não é? É o fato da pessoa receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar das coisas, mas não apenas isso. Ele também nos revela. O Espírito Santo é o Espírito revelador. Ele nos revela determinados fatos. Eu gostaria de ter apenas no aspecto, porque nós temos tanto a questão da crença dos crentes tradicionais, né, que são oriundos de uma reforma ou pós-reforma. Então, nós temos aí os batistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, grupos cristãos da reforma. Depois nós temos outros, como os batistas, pós-reforma, que
na verdade, vêm desde os anabatistas, mas depois se estabelecem como batistas, e depois... Então, nós temos esses grupos que normalmente são grupos mais tradicionais e que muitas vezes não creem no sobrenatural. E sabem que Deus é poderoso, que para Deus pode todas as coisas, mas, na verdade, eles não creem tanto em revelações, esse tipo de coisa, né? Então, aqui entra algumas questões que são, acho que, bastante importantes. A questão do que é o batismo no Espírito Santo. Então, quando é que uma pessoa é batizada no Espírito Santo? E esse é um problema que existe realmente entre as denominações evangélicas, especialmente tradicionais e pentecostais, em que os pentecostais creem que a pessoa é batizada no Espírito Santo quando passa por uma experiência sobrenatural e ele, então, fala em línguas. Então, aí ele é batizado no Espírito Santo. E a palavra de Deus nos ensina uma coisa um pouco diferente, porque Pedro pergunta para alguns, quando ele encontra lá, eles já são crentes: receberam vocês o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: não, nem sabíamos que existe Espírito Santo. Então, então Pedro impõe as mãos, ou Paulo impõe as mãos, no caso de Paulo, né? E eles recebem o Espírito Santo. Muito bem. Quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Então, que nós recebemos o Espírito Santo quando cremos no Senhor Jesus. Crendo nele, fomos batizados nas águas e selados com o Espírito Santo, ou seja, marcados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo sabe os que são dele, sabe aqueles que realmente estão servindo a Deus, e o Espírito Santo se torna, portanto, o guia, o orientador, e aquele que vai trazer também as revelações em determinadas circunstâncias. O que é a questão do falar em línguas? A questão do falar em línguas, então, para mim, é um dom de pessoas que creem, que buscam e podem receber ou não. Mas isso não faz diferença se a pessoa tem ou não tem o Espírito Santo. Então, nesse aspecto, é que as doutrinas das igrejas ou das denominações, elas têm alguma diferença se é quando a pessoa crê no Senhor Jesus ou se é quando ela tem, então, realmente essa experiência. Agora, experiência é experiência, experiência não se transfere, experiência se compartilha. Então, se a pessoa tem uma experiência de falar em línguas, de ter recebido um dom, ok, é experiência pessoal, certo? E que isso não tem que transferir para ninguém. Nós temos... o que nós cremos, é isso que nós, então, praticamos. Mas eu quero dizer, então, nesse sentido, eu sempre fui... já nasci no lar cristão, aos 8 anos de idade eu aceitei Jesus, depois fui batizado nas águas, e aos 16 anos chamado para o ministério, confirmado depois, e tive minha vida sempre dentro de uma igreja tradicional, e foi um tempo realmente extremamente importante. Mas depois que eu entrei para o ministério pastoral, eu não tinha assim, experiências de revelações do Espírito Santo claras, como eu tive uma noite. Eu era pastor na primeira igreja batista no Itaim Paulista, em São Paulo, e a gente morava no fundo do templo, e eu estava, numa madrugada, eu acordei, eram 3 horas da manhã, e acordei com uma pergunta dentro de mim. O Espírito Santo perguntando para mim, e o Espírito Santo não fala nos nossos ouvidos, ele fala no nosso íntimo, não é? Como diz Abacuque, eu vou me colocar na torre de vigia e ver o que o Senhor falará dentro de mim. E o Espírito Santo, eu acordei com essa pergunta: que profeta é você? E eu levei um susto, porque acordei com essa pergunta muito clara dentro de mim. E eu fiquei perguntando: que profeta é você? Que profeta é você? E logo, então o Espírito começou a falar dentro de mim: olha, você tem usado o púlpito para pregar, e quando você prega,
você muitas vezes fala de determinados personagens bíblicos, como Pedro, Paulo, como Moisés, por exemplo, porque muitas vezes eu falava, olha, Moisés foi muito duro, porque Deus falava com ele, mas Moisés não cria. Moisés foi muito duro, Deus falando com ele, eu vou fazer isso e vai ser por meio de você, e mesmo assim Moisés ainda ficou retrucando. Quer dizer, e eu usava esse tipo de argumentação para, talvez, me justificar a mim mesmo de determinadas coisas que eu, às vezes, tinha alguma dificuldade de fazer usando personagens bíblicos. Usava, por exemplo, Pedro, porque uma vez Paulo teve que chamar a atenção de Pedro. E eu, então, e o Espírito me acordou naquela madrugada e me acordou com essa pergunta: que profeta é você? E essa pergunta, então, ficou: que profeta sou eu? Que profeta sou eu? E o Espírito falou muito claro dentro de mim: o que você anda pregando no púlpito? Como é que você usa o nome desses meus servos, como Moisés, como Pedro? Por que você fica usando esse tipo de coisa? Você sabe alguma coisa de Moisés? E eu fiquei assim, meio tenso, porque eu nunca tinha ouvido esse tipo de diálogo dentro de mim, e o Espírito, eu sabia que era Deus falando comigo. E aí o Espírito Santo disse para mim assim: você sabe quando é que Moisés se converteu? Quando você fala que ele era duro, que ele não aceitou imediatamente? E você sabe quando Moisés se converteu? E eu disse: não. Ele disse: Moisés se converteu na 4ª praga do Egito. Eu falei: mas como? E ele disse assim: olha, porque quando Moisés fez o primeiro sinal, Arão fez, não foi Moisés, quando Arão fez o primeiro sinal, que jogou a vara no chão, ela se transformou em serpente, os magos do Egito fizeram a mesma coisa. E o Espírito me disse: então Moisés ali, ele viu, bom, Arão fez, mas os magos fizeram, então Moisés não creu. A 2ª praga, então Arão fez, os magos fizeram a mesma coisa. E a 3ª praga, né? Então, quando Moisés depois faz a praga dos piolhos, e diz que havia piolho no faraó, havia piolho nos magos, havia piolho em tudo, para tudo quanto é lado. E os magos tentaram fazer a mesma coisa com os seus encantamentos e não puderam fazer. E aí o Espírito disse para mim: foi nesse momento que Moisés se converteu, que Moisés se rendeu de vez ao Deus de Israel. E ali, então, a partir dessa 4ª praga, já não é mais Arão quem faz, agora Moisés faz. Então, Moisés agora entra em ação, porque agora Moisés realmente se rendeu completamente ao Senhor. E eu fiquei impressionado com aquilo, porque eu estava deitado na cama, minha esposa estava do meu lado, eram 3 horas da manhã, e eu naquele diálogo, aquilo era uma coisa sobrenatural, e eu fiquei, até que eu acordei de manhã, levantei de manhã, 7 horas, já desci para o meu gabinete pastoral, fui pegar a minha Bíblia e fui ler os textos do livro de Êxodo. E aí, então, fui conferir aquilo que o Espírito me revelou. Então, quando eu abro a palavra e vou estudar a palavra, eu vejo que foi exatamente aquilo que o Espírito me falou. Então, eu entendi, foi Deus quem falou comigo. E o Espírito, eu estava no gabinete estudando, orando, e eu agora me rendendo ao Senhor e dizendo: Senhor, realmente o Senhor falou comigo. E aí o Espírito lá no meu gabinete falou outra vez para mim: prega este sermão, prega esta mensagem no próximo domingo. E eu falei, era uma quinta-feira, e eu falei: não, eu não posso pregar essa mensagem, porque eu já tenho o boletim pronto, no boletim já tem o culto do domingo de manhã, o culto de domingo à noite, eu já tinha os hinos selecionados, eu já tinha os textos, já tenho o título da mensagem, eu já colocava isso tudo no boletim. E o boletim era impresso na 4ª-feira. Então, eu já tinha recebido o boletim, era na quinta-feira, e eu disse: não posso pregar isso, porque eu já tenho
o boletim pronto, eu já tenho os temas que eu vou tratar. E aí eu tive essa luta. Até no domingo, quando eu estava saindo do gabinete, indo para o púlpito para pregar, para dirigir o culto, o Espírito ainda falou comigo, prega essa mensagem. Eu falei, não, eu vou pregar a mensagem que eu preparei. E eu fui para o púlpito, preguei aquela mensagem que eu havia preparado e nunca eu me senti tão mal na pregação, porque parece que aquela pregação não fluiu. E eu fiquei triste, porque eu suava, eu tentava fazer os argumentos da pregação, mas aquele culto não fluiu, aquele culto pesado, aquele sermão pesado, e não fluiu. E aí, quando terminou, de noite eu fui orar, e o Senhor falou comigo, eu não falei para você pregar aquele sermão, eu falei, tudo bem, Senhor, domingo que vem eu prego esse sermão. Aí, durante a semana, eu preparei o boletim, aí pus o texto de Êxodo, e aí coloquei o tema, que profeta é você? Com uma pergunta, e no domingo à noite, na outra semana, então eu preguei aquele sermão que o senhor havia me revelado em mensagem uma semana e meia atrás. E eu preguei aquele sermão no domingo. E quando eu preguei aquele sermão, o povo começou a chorar na igreja. O povo começou a chorar, começou a se render. Eu fiz o apelo. Quem queria naquela noite se render realmente ao Senhor? E olha, praticamente a igreja toda. O pessoal veio à frente, não cabia, o pessoal pôs nos corredores, e o pessoal ajoelhado, chorando, orando. E eu orei com o pessoal, fazendo a consagração de todos eles, gente se rendendo a Cristo. Me despedi na porta e o pessoal, pastor, o que aconteceu hoje? Bom, isso foi aquele domingo. No dia seguinte, na segunda-feira de manhã, eu tinha um grupo de oração no meu gabinete e uma irmã chegou bem mais cedo, irmã Eunice Mendonça, chegou mais cedo naquele dia para a oração. E ela chegou para mim, me cumprimentou, falou, pastor, o que aconteceu ontem? Aí eu falei para ela, não, irmã, Deus me deu, como eu tinha pregado, né? Deus falou comigo, me mostrou. Falou, pastor, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. E eu desconversei, né? Então deixei a coisa para lá, mas ali foi uma primeira experiência que eu tive de Deus realmente falando comigo diretamente e me revelando. Por quê? Eu tenho texto bíblico, já tinha lido aquele texto muitas vezes, né? Dezenas de vezes, mas agora eu não tenho apenas o texto bíblico, agora eu tenho uma revelação de Deus dentro do texto da palavra de Deus. Então, essa foi realmente uma experiência muito marcante na minha vida e certamente foi marcante para a igreja também naquela oportunidade. Então, isso para mim foi o início das revelações que Deus tem me dado durante esse tempo. Amém, glória a Deus. Quantas experiências maravilhosas, né? Sim, e eu trago isso também, porque eu tenho meu pai. Meu pai era um crente batista também. Sim. E como crente batista, ele também teve algumas experiências. E isso foi marcante, porque uma vez ele foi a cavalo pregar numa fazenda a 18 quilômetros da cidade, pregou, depois que terminou o culto, o pessoal então deu para ele abóbora, e milho e sei lá, e tantas coisas. Ele colocou aquilo no animal e veio de volta, mas já era meia-noite, quando ele vai passar por um lugar e havia um mataburro, que é um lugar que para o animal não passar, o animal tem que passar numa porteira do lado, mas era meia-noite, ele não viu, e o animal pôs o pé lá e enfiou o pé dentro do vão, entre dois caibros do mataburro, e ficou com o pé preso. E meu pai, então, desceu do animal, aí tentou tirar, não conseguiu, falou, meu Deus do céu, vai quebrar o pé desse animal, eu vou ficar aqui, meia-noite,
longe de casa, e ele orou, falou, Deus me ajuda agora. Quando ele falou, Deus me ajuda agora, apareceu uma pessoa do lado dele e falou, ô, irmão Cardoso, o que aconteceu? Ele falou, irmão, meu animal enfiou o pé aqui nesse mata-burro e eu não... Ele falou, não, pega aí atrás do animal, vou pegar aqui no pescoço dele, e os dois levantaram o animal. Aí tiraram de lá e meu pai, ele ajudou meu pai a colocar as coisas em cima do animal que tinham caído, e meu pai subiu no animal, quando meu pai olhou, não tinha ninguém. E ele ficou assim assustado. Ok, mas ele tinha tirado o animal. Agora, uma outra ocasião, meu pai foi pregar numa cidadezinha pequena, lá perto onde eles moravam, uma cidade chamada São João do Paudalho. E só meu pai, minhas duas irmãs e uma irmã que trabalhava em casa também, a Maria. E meu pai foi com as três para São João do Paudalho para pregar o evangelho. Não tinham evangélicos lá, era uma cidadezinha bem pequena, um começo ainda de cidade, e meu pai se coloca na frente de um bar que tinha lá, e ele fala para as minhas duas irmãs, e essa outra irmã diz assim, olha, vamos abrir o cantor e vamos cantar um hino. E começaram a cantar o hino, e as pessoas saíram fora assim, começaram a olhar, esses aí cantando aí na rua, e era de dia, e depois que eles cantaram os dois hinos, meu pai disse, senhoras e senhores, eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E ele disse, eu vou abrir no livro tal, e diz capítulo tal. Quando ele falou capítulo, apareceu um bêbado, tinha um bêbado dentro do bar, e o bêbado saiu correndo e veio para frente dele, quando ele falou capeta, zombando do meu pai, né, bêbado. Mas o pessoal chegou assim, tirou aquele bêbado, mas isso ajuntou o pessoal. Mas enquanto meu pai estava naquela luta entre o que ele ia fazer naquela situação, ele viu, porque o pessoal fez um círculo em volta do meu pai, das minhas irmãs, assim, porque o bêbado trouxe muita gente, e meu pai viu um homem ajoelhado, orando, no meio daquele círculo. E aquela pessoa orando, virou para o meu pai e disse, irmão, abre a palavra e prega a palavra, que eu tenho muito povo nessa cidade. E meu pai abriu a Bíblia e começou a pregar. As pessoas já estavam tudo ali à volta, porque o bêbado eles levaram embora, mas o povo juntou. E meu pai pregou naquela cidade, as pessoas aceitaram Jesus. Quando meu pai foi, cadê aquele irmão? Que irmão? Minhas irmãs não viram, aquela irmã não viu. Meu pai viu, e meu pai conversou com ele ali. Então, meu pai sempre tinha essa posição. Deus envia o seu anjo para estar conosco, e na hora que nós mais temos necessidade, ele, na verdade, se manifesta, ele nos ajuda, porque os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para ministrar aos escolhidos. E nós que somos escolhidos, então, há uma maneira espiritual de Deus se manifestar, seja através de anjos, seja através de visão, seja através de revelação. São maneiras como Deus, na verdade, se manifesta. Amém. Que coisa. Eu lembro quando o vô, ele comentava muito essas experiências dele, que foram sempre muito marcantes, né? Ele comentava e nós ficávamos sempre impressionados em ver como que ele tinha essas experiências, né? Então isso era muito bom de ouvir o vô contar essas histórias. E é muito bom quando nós podemos experimentar, né, disso em nossas vidas. E o que eu acho interessante também é que há alguns relatos que nós ouvimos, principalmente em algumas regiões. Por exemplo, quando nós falamos sobre a igreja perseguida, nós falamos sobre a questão dos países da janela 1040, países como a China, onde se persegue cristãos, né? E o continente africano, quanto do poder de Deus é manifestado naquela
naquele povo. Nos países ali, né? Eu falei e a pergunta que eu gostaria de fazer é o porquê que Deus se manifesta mais em algumas regiões para determinados povos, se há um propósito, um projeto dentro disso, por que há uma manifestação maior nesses lugares? Por exemplo, com também o grande evangelista Reinhard Bonk, né, que nós tivemos também na África, os grandes milagres e prodígios e a manifestação do Espírito Santo e do poder ali. Então, o porquê que acontece mais em algumas regiões do que em outras? Então, quando nós estávamos morando na África do Sul, né, naquele tempo de missionário na África, e eu fui para Moçambique. Então, na África do Sul, eu nunca vi nenhuma manifestação assim sobrenatural de Deus, porque nós tínhamos tudo. Então, nós tínhamos... nossas necessidades eram supridas de maneira muito fácil. Mas quando eu fui para Moçambique, eu fiquei um mês em Moçambique, eu vi tanta manifestação de Deus e tantos testemunhos de manifestação de Deus naquele país, e eu cheguei a essa conclusão, de que muitas vezes Deus não se manifesta na maioria, para a maioria dos crentes, porque eles não têm necessidade nenhuma. Tudo para eles está muito fácil, mas onde não existem as facilidades que nós temos no mundo em que nós vivemos, então ali é que Deus mais se manifesta. Ou seja, se algum crente, como no caso do meu pai, em algumas situações, é uma situação quase de desespero, ou de não saber o que fazer, então nessa hora Deus se manifesta. Então lá em Moçambique eu vi, como eu disse na última live, daquele pai que viu a filhinha pedindo que era o caril, não é? E o anjo apareceu e deu 2 peixes para a menina, e ela entra dentro da casa, quando o pai sai lá fora, não tem ninguém, certo? E ela fala, não, pai, um homem estava lá, com um carrinho cheio de peixe, está dando peixe para todo mundo e me deu os 2 peixes. Quer dizer, todo mundo lá fora, ninguém recebeu, mas a filha recebeu, porque ela estava com 2 peixes frescos na mão. Quer dizer, então, é manifestação sobrenatural, certo? De alguma coisa que, naturalmente, isso não acontece. Então, onde mais tem necessidade, então as coisas acontecem. Nós temos, por exemplo, o caso do mundo muçulmano, onde é proibido pregar o evangelho, onde não se pode falar de Jesus ressuscitado. Pode falar de um Jesus como os muçulmanos até creem, Jesus também está no Alcorão, certo? Só que Jesus não é ressuscitado. Eles não dizem que Jesus ressuscitou, e nem que ele morreu numa cruz. Né? Então, na verdade, o Alcorão não leva para isso. Então, e eles proíbem nós pregarmos a Cristo crucificado e a Cristo ressuscitado. Isso não se pode pregar no meio muçulmano, porque eles não aceitam isso. Mas então o que acontece? Jesus Cristo ressuscitado, ele então aparece para muçulmanos, ele aparece para homens, para mulheres, aparece para pessoas individualmente, aparece para grupos, até o caso de gente que foi declarada morta, enterrada, certo? E 2, 3 dias depois a pessoa ser tirada lá de dentro, está viva, dizendo não, o homem vestido de branco estava comigo, certo? O tempo todo, e ele me manteve vivo e tal. Então, as coisas acontecem mesmo, né? Por exemplo, os próprios discípulos de Jesus não acreditavam na ressurreição dele. Os próprios discípulos. Aliás, o que mais marca a ressurreição de Cristo é o fato de que os próprios discípulos não criam que Jesus tinha ressuscitado. Ainda que Jesus tivesse dito para eles que ele iria morrer, ser rejeitado, ser crucificado, ser morto, sepultado, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria, nem assim os discípulos acreditaram. Então, eles precisaram de alguma manifestação extraordinária
né, para que eles crescem realmente na ressurreição de Jesus. E por isso, depois da sua ressurreição, durante 40 dias, e Jesus esteve com os discípulos para que eles crescem de que realmente Jesus havia ressuscitado. Pedro e João foram presos, foram algemados, amarrados, pés e mãos, né, com 4 quaternos de soldados, ou seja, eles estavam no interior de uma prisão, e o Espírito Santo, com um anjo, foi lá, libertou a Pedro, ele saiu no meio daqueles 4 grupos de soldados, até que eles se acharam na rua. Então, eles viram realmente o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, quando eles foram libertos da prisão. Então, quando eles pregavam, nós anunciamos a Jesus Cristo ressuscitado, certo? Então, isso é porque eles tinham experiência, porque eles viram Jesus. E por isso que João, o evangelista João, quando ele escreve no seu livro, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, as pessoas ficam perguntando, escuta, Jesus ressuscitou mesmo? E ele vai dizer, não, ele é o verbo da vida, o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós, mas nós vimos o verbo da vida, nós tocamos no verbo da vida, porque alguns não criam que ele realmente era homem de verdade. Então, João vai mostrar isso, e ele vai mostrar, então, e ele realmente foi morto, e ele ressuscitou dentre os mortos, e ele se torna, portanto, uma grande testemunha, tanto na escrita quanto na pregação. Pedro, Tiago, João, eles são capazes de morrerem pelo testemunho de Cristo, certo? Porque eles pregam Jesus ressuscitado. Quando Paulo foi para Atenas, Paulo vai no Areópago, em Atenas. É o lugar onde se reuniam as pessoas para saber das últimas novidades. É o lugar que eles se reúnem para prestar culto para as muitas divindades que havia lá na Grécia, em Atenas. E Paulo vai no Areópago e ele fica admirado, porque ele passa naquele Areópago e vê vários altares a deuses gregos. Eles faziam deuses de tudo quanto é forma, se fossem gregos, romanos, eles faziam altar para tudo quanto é Deus. E aí, ele, quando é interpelado, ele diz, olha, senhores, eu fiquei muito admirado pela sua religiosidade. Eu vi que vocês realmente são muito religiosos, porque eu vi que vocês fizeram vários altares para cada um dos seus deuses. Ele diz, mas eu quero falar para vocês de um outro Deus. E, claro, isso chamou atenção, porque eles estavam à busca de uma novidade, um novo Deus, é esse que nós queremos ouvir. E eles, mas passando entre os altares que eu vi que vocês têm, eu vi um altar ao Deus desconhecido. E é desse Deus que eu quero falar para vocês. E Paulo, então, começa a falar, quem é esse Deus? É o Deus que criou o mundo, é o Deus que, pela sua palavra... E ele começa a falar a respeito de Deus, e mostrar que Deus, na verdade, levantou um povo, que que Deus se manifestou na terra, Deus enviou seu Filho, e ele começa a pregar, e todo mundo fica admirado, porque eles querem saber mais desse Deus desconhecido. E Paulo está trazendo esse Deus. E quando Paulo fala... E o seu filho esteve entre nós, foi morto, foi sepultado, mas depois de 3 dias ele ressuscitou dentre os mortos. E os gregos, então, aí viraram as costas dizendo, esse negócio de ressurreição, nós te ouviremos noutra oportunidade. Por quê? Porque realmente eles não criam ressurreição. Certo? Mas os discípulos se tornaram testemunhas da ressurreição de Cristo e foram capazes de dar a sua vida, porque eles pregaram Cristo crucificado e Cristo ressuscitado, e o Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes. Aleluia, aleluia. Até o pai citando esse texto de Paulo é muito interessante, porque o Paulo está diante de um auditório politeísta, quer dizer, eram tantos deuses, Sim. Mas o que é interessante é que Paulo, ao invés
de criticar, né? Se fosse, de repente, muitos pregadores dos dias de hoje, iria sair amarrando tudo quanto é. Ia quebrar alguma imagem lá. Ia quebrar a imagem, ia repreender, ia falar seus incrédulos, seu bando de idólatras, enfim. Mas é muito legal esse texto, porque Paulo ele tem uma sensibilidade, uma sabedoria tão grande, porque ele vendo toda essa situação, e é interessante que no início do texto, a Bíblia diz que isso trouxe uma indignação, né? Agitou o espírito de Paulo. Paulo, claro, ele vendo essa situação, mexeu com as entranhas dele, mas ao invés dele extravasar isso, ele conseguiu olhar a virtude e ressaltar a virtude do povo, a fé do povo. Da religiosidade. Da religiosidade, da incredulidade, ou da religiosidade, da quantidade de Deus, enfim. E Paulo, ele tem essa sabedoria e sensibilidade maravilhosa, e aí o que acontece? Ele começa a falar, o povo para ouvir, né? E realmente se manifesta o interesse de ouvir aquilo que Paulo estava trazendo, porque Paulo ele não censura, mas ele ressalta a virtude que era a fé, ainda que a fé canalizada da forma errada, mas é muito legal, eu gosto muito desse texto. Muito interessante, né? É verdade. É muito interessante. E, na verdade, Paulo, o fato de nós sermos crentes tradicionais, vamos dizer, porque vimos de uma tradição evangélica, de igrejas históricas e tudo mais, e eu tive, como você também, né, nós como família, nós tivemos uma questão de termos sido expulsos, vamos dizer, de uma igreja tradicional, e aí, então, nos abrirmos ao movimento pentecostal sem entrar naquele pentecostalismo que existe por aí. E isso também nos deu muitas lições, porque eu, no meu caso pessoal, eu fiquei 20 anos fora da denominação batista. E então estive exatamente no meio pentecostal, no meio carismático, fui conhecer de tudo que se pregava, de tudo que se vivia, e nesse período a gente teve muitas experiências também com Deus. Você estava naquele culto quando nós estávamos na Rua Lubavitch, no Bom Retiro, e era um domingo à tarde, já estava escurecendo, e a vizinhança chamou o corpo de bombeiros porque estava pegando fogo no prédio. Então, exatamente. Os vizinhos viram labaredas de fogo, fumaça saindo do prédio onde nós estávamos realizando o culto. Nós tínhamos lá umas 400, 450 pessoas, o povo adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, e o corpo de bombeiros chegou lá para apagar o fogo, certo? E, na verdade, o fogo que tinha lá era o fogo do Espírito de Deus, em que o povo estava adorando ao Senhor. Não é? Então, sim, nós tivemos a oportunidade de passar por esse tipo de experiências também. Então, de pessoas endemoniadas serem libertas de demônios. Isso, na verdade, quando eu estava no Itaim Paulista, também aconteceu lá. Então, isso para mim não era novidade, mas nós pudemos viver isso também. Sim, Então, o que acontece? Eu estou dizendo, então, eu sou um crente, eu me considero um crente tradicional, de uma igreja histórica, porque eu sou crente batista. Eu tive 20 anos fora, passei por esse ambiente pentecostal, carismático, passei por todas aquelas experiências, mas isso só me fortaleceu na minha fé que eu tenho em Cristo Jesus. Fortaleceu na minha fé nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia, portanto, nos dá a condição de mostrar que o Espírito Santo habita em nós,
traz revelação, traz visão, traz experiências sobrenaturais, e nós podemos viver isso. Nós queríamos fazer essa live justamente para eu contar a experiência de arrebatamento, mas isso vai ficar para uma outra ocasião. Cenas do próximo capítulo. Então você Perfeito. Fica aí a expectativa agora, já fica para o próximo. Mas é interessante Perfeito. Que como a questão, como Paulo fala, né, da questão da batalha espiritual, como ela é real, né, e como ela se manifesta. Perfeito. Então, a nossa luta, como diz o apóstolo Paulo, nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, espíritos nas regiões celestes, né, espíritos da maldade nas regiões celestes. Então, por isso que a nossa luta mesmo, ela é espiritual, né, e por isso que nós vencemos as batalhas pelo Espírito. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vencemos no nome de Jesus. Exato. Né? Então, eu digo, então eu, na verdade, tive muito mais liberdade para poder experimentar o que eu experimentei fora da igreja tradicional, porque na tradicional não teria essas experiências. Tive outras, como aquela de Moçambique e tudo mais, e mesmo lá no Itaim Paulista. Mas eu creio que Deus permitiu esse tipo de coisa para me fortalecer na fé e para eu conhecer também de que existe a igreja tradicional que serve a Deus, que às vezes não crê no sobrenatural, muitos, certo? Mas me permitiu isso para que eu, crendo no que o sobrenatural pode se manifestar, né? Eu estou à disposição de Deus para fazer o que Ele quiser da minha vida. Isso só fortaleceu a minha fé. Aleluia, amém, amém. Então, que tempo, obrigado por esse compartilhar tão gostoso conosco e aquilo que Deus tem falado e ministrado a cada um de nós nesta noite. Amém. Temos, de fato, sido edificados e abençoados, e eu já quero aproveitar aqui, né, que nós já estamos há 1 hora com a nossa live, já chegando ao final, e aproveitar para agradecer todos aqueles que participaram conosco, agradecer aos nossos amigos, aos nossos familiares, e a todos aqueles que têm, de alguma forma, também nos apoiado, com uma palavra, com sugestões, com alguns feedbacks. Eu quero agradecer a cada um de coração nesta noite, e lembrando que você que foi edificado, abençoado, se essa live tem algum sentido para você, que você também possa compartilhar com outras pessoas, também dar o seu like, também se inscrever no canal, para que essa mensagem também alcance outras vidas, e que outras vidas também possam, né? Aqui, recentemente, também temos várias experiências que nós temos passado e experimentado, principalmente nessa época de pandemia. Tive uma experiência aqui recente, aqui, né, nesse escritório aqui, eu tenho a minha sala também de oração, e eu tive uma experiência de cura, declarando a palavra, declarando que o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, enfim, isso foi recente, uma dor terrível que eu estava com. Quem sente dor no nervo ciático, inflamação do nervo ciático, sabe bem a dor, né? E eu tive uma experiência de cura. Então, nós sabemos que tudo isso está à disposição daquele que crê, né? Por isso que nós temos que crer, que declarar a palavra. E eu falei, Senhor, eu só vou parar de declarar e de pedir se o Senhor mandar que eu pare. E quando o Senhor não mandar, eu vou declarar, eu vou profetizar a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, e a tua palavra que é poderosa para fazer, como diz, né, fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar, conforme o seu poder que em nós opera. Por isso, é um tempo muito precioso. Amém? Então, Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shalom, shalom, queridos. A paz, Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.